Mas bora lá então para a Era Mesozoica? Só Bora. deixa eu fazer um parênteses aqui para avisar o pessoal. Eu preparei uma surpresinha para vocês com alguns amigos meus que trabalham com paleoarte assim como eu. A gente trabalha com paleoarte 3D ali, fazendo esculturas no computador ali. E a gente fez uns modelos, gente, de alguns répteis marinhos que viveram no Mesozoico. Pra gente conversar aqui. Sabe, o modelo 3D, eu posso mostrar aqui em vários ângulos o modelo. Eu e os meus amigos decidimos fazer esses modelos aqui para mostrar nessa live como um recurso visual didático interessante aqui para vocês, que eu espero que seja bastante interessante. Só para deixar claro, eu não fiz esses modelos sozinho, eu fiz com a minha equipe, que são uns amigos meus paleoartistas, e tem o Thales, que é paleontólogo, tem o Thiago, que é conhecido aí nas redes sociais como TH Artes, tem o Eduardo, cara, o Eduardo mandou bem demais, que também é conhecido como Eduartes, enfim, e tem eu. E eu vou botar o contato deles, inclusive, ali na descrição dessa live depois que ela terminar. Mas só para avisar aí que eu tenho esses modelos 3D aqui, tudo em mão, e eu vou mostrar aqui para vocês e a gente vai conversar um pouco sobre a anatomia desses animais. Mas agora, aí, quem vai falar aí é o Bruno e a Amanda, então eu vou deixar aí com vocês aí. Tranquilo, esses modelos vão fazer toda a diferença aqui, né? Então, bom, uma coisa que é importante da gente ver, eu sempre gosto de, quando a gente vai falar desses animais, de dar um pouco do contexto paleoambiental, de como estava o planeta na época, como é que era o clima, como é que eram os continentes, porque muitas vezes são essas questões paleoambientais que acabam influenciando na seleção de certas características que a gente observa nesses bichos. Então, como que era a Era Mesozoica? A Era Mesozoica dessas eras mais recentes, né, do Éon Fanerozoico, que é o nosso Éon, tem 3 eras principais. Paleozoico, que foi a primeira, Mesozoico, meso do meio, Cenozoico, a atual, que é a que nós estamos até hoje. A Era Mesozoica começa mais ou menos a 251 e se encerra mais ou menos 66 milhões de anos no passado. E uma coisa muito legal dessa era é que ela é marcada por extinções em massa. Ela começa após uma extinção em massa, tem uma extinção em massa no meio dela, tem outros eventos de extinção menor ao longo dela, e ela se encerra com outro evento de extinção em massa. Então, as extinções são um dos grandes motores evolutivos da Era Mesozoica, porque uma coisa que a gente sempre comenta no canal é que depois de um grande evento de extinção, vem um grande evento de diversificação da vida, porque de repente você limpou vários nichos ecológicos, então esses nichos ficam disponíveis para novas espécies ocuparem esse espaço. E aí elas vão ocupando esse espaço, vão se desenvolvendo, vão se diversificando, e assim a vida vai se recuperando após um grande evento de extinção. Então a Era Mesozoica ela começa simplesmente depois do maior evento de extinção em massa de todos os tempos, que aconteceu ali no finalzinho do período Permiano, né, que encerra a Era Paleozoica. E foi um evento assim muito catastrófico, né? As causas ainda são um pouco discutidas, mas a principal hipótese é que foi um imenso vulcanismo que aconteceu, principalmente com evidências disso na região da Sibéria. Então, esse imenso vulcanismo, ele afetou dramaticamente a vida na Terra e muitas espécies se extinguiram, né? Na verdade, a maior parte das espécies se extinguiu. Dá 70% das espécies terrestres, 90% das marinhas, né? Ou o inverso, não lembro agora, mas foi uma quantidade muito grande. E eu coloquei o mapa aqui do Triássico, porque esse mapa tem tudo a ver com essa extinção e com a próxima. Provavelmente, né, o que causou essa extinção do Permiano foi esse intenso evento de vulcanismo que libera quantidades absurdas de gás carbônico de uma vez na atmosfera. Esse gás carbônico causa um evento de aquecimento global e depois esse carbono todo ele é absorvido pelos oceanos. Só que quando o gás carbônico é absorvido pelos oceanos, ele causa acidificação dos oceanos. Ele se junta principalmente com moléculas que são úteis para os organismos que constroem conchas ou constroem partes duras do seu corpo, esqueleto calcário. E aí eles não conseguem construir, os micro-organismos não conseguem construir, porque não tem disponível no ambiente. E esses micro-organismos que são a base da vida, né, o plâncton, acabam morrendo muito. E como você está eliminando a base de uma pirâmide, quando você tira os de baixo, os de cima ruem junto.
E por que o mapa tem tudo a ver? Porque provavelmente é possível que esse vulcanismo tenha sido iniciado por conta da união dos continentes num grande bloco continental chamado de Pangeia, que muita gente acha que a Pangeia foi o primeiro continente, que era um continente só, supercontinente, o primeiro que começou tudo junto e depois foi separando. E, na verdade, a formação dos continentes é uma zona ao longo do tempo. Junta, separa, em vários eventos diferentes. Mas então, como que o mundo começa na Era Mesozoica? Então, ele começa aí nesse primeiro período, né? Tem 3 períodos dentro da Era Mesozoica: Triássico, Jurássico e Cretáceo. No Triássico, você teve esse grande evento de extinção marcando o seu início. Só que assim, pensa que é um período que começa devastado. Porque quando a gente fala, por exemplo, que 90% das espécies foram extintas, a impressão que dá é que os 10% que não foram extintos passaram ilesos pelo evento. Mas não é isso que aconteceu. Não, ninguém passa ileso por nenhuma catástrofe. Pois é. O que aconteceu foi que 90% das espécies foram eliminadas 100% dos indivíduos, e os 10% que não foram 100% eliminados, mais da metade dos indivíduos, mais, sei lá, 60%, 70% também morreram. Mas eles não foram extintos por completo. E os que sobreviveram precisaram se adaptar a novas condições. Então, isso também faz parte desse processo que acontece depois de uma extinção em massa. Então, o que a gente sabe é que a vida demorou alguns milhões de anos para se recuperar, porque esses indivíduos que sobraram, essas espécies que sobraram, tiveram que se adaptar. Então, aos poucos, essa diversidade de vida foi voltando. Mas aí a gente tem alguns fósseis que mostram para gente que, por incrível que pareça, nos oceanos, pelo menos, a vida não demorou tanto assim do ponto de vista geológico para se recuperar. Porque o que a gente pensa, depois de uma grande catástrofe como essa, né, do final do Permiano, a expectativa é que a vida demorasse assim, muitos e muitos milhões de anos para conseguir recuperar boa parte da sua diversidade. Mas aí alguns fósseis de bichos marinhos grandes nos mostram o contrário. A vida demorou sim para se recuperar, mas não tanto quanto se hipotetizava antes. Dentro de algumas dessas estimativas, em terra firme, a gente estima que a vida demorou uns 10, 12 milhões de anos para recuperar o mesmo nível de biodiversidade que existia antes. Então, a mesma quantidade de espécies interagindo, a mesma complexidade de nichos ecológicos, 10, 12 milhões de anos. Então, inclusive, quando o pessoal fala, a Terra vai se recuperar do ser humano? Vai. Mas quanto tempo vai demorar para isso acontecer? E nós vamos nos recuperar de nós mesmos? E também tem a questão de que, como a Amanda comentou, desses fósseis. Então, vou até mudar aqui. Um desses fósseis é um ictiosauro, que é esse aqui, nessa arte belíssima do Mário Lanzas, que ele é um ictiosauro chamado Thalatoarchon. O Thalatoarchon, ele é um predador de topo, então ele é um bicho grande, mega predador, super predador, e ele existiu ainda no começo do Triássico. Era Triássico médio, mas dentro da primeira parte do Triássico, provavelmente uns 6, 7 milhões de anos depois da extinção do Permiano. E por que ele é um bioindicador de qualidade dos ecossistemas? Por que, Amanda, que ter bichos grandes no mar diz que o ambiente está saudável? Uma resposta simples, né? Um bicho grande, ele se alimenta muito, precisa de muito alimento para manter aí esse corpinho. Então, se ele era grande, ele precisava de muito alimento. Se ele precisava de muito alimento, significa que tinha muito alimento disponível. Então, os oceanos nessa época já estavam recuperados da extinção ali do Permiano. Então, é um bicho carnívoro, né, que caçava peixes, caçava outros organismos marinhos, e então o oceano já tinha condições de prover esse tipo de recursos para ele. E se tinha peixe, tinha zooplâncton, tinha fitoplâncton, tinha corais, então toda a cadeia ecológica estava ali equilibrada, porque se não tivesse equilibrada, não teria recursos suficientes para chegar num predador de topo desse nível. Exato, então o fato de ter grandes predadores de topo no oceano é um indicativo de ecossistemas mais estáveis, de uma maneira geral.
E que tipo de bicho é esse daqui? É o Talartoarchon. Muita gente até está comentando aqui já, o rabo dele é para baixo, que estranho. Nós vamos falar sobre isso. Mas ele é um ictiosauro, que é o primeiro grande grupo de répteis marinhos que surge aqui no Mesozoico. Ele surge ainda no Triássico. E os ictiosauros, eles são também o primeiro grande grupo de vertebrados que saíram de terra firme e voltaram para a água. Porque ao longo da evolução dos vertebrados, nós temos os peixes, né, com bicho com cara de peixe, porque nós somos peixes modificados. Aí você tem o Tiktaalik, por exemplo, aquele animal que está na transição, está virando um tetrápode basal para andar em terra firme, adquire, dá origem ao grupo dos tetrápodes, que são os vertebrados terrestres com 4 patas. E ao longo da evolução, algumas linhagens de tetrápodes voltam para a água. A primeira delas é a de um fóssil que tem muito aqui no Brasil, que é o mesossauro, ainda no Permiano. Não é mosasauro, é mesossauro. Tem uma letra no nome de diferença e um tamanho muito menor, eles eram pequenininhos. Mas o primeiro grande grupo a fazer essa transição são os ictiossauros. Tem dezenas de espécies de ictiossauros conhecidas e a gente vai falar um pouco sobre eles. Mas, antes do Bruno prosseguir, eu acho importante explicar para as pessoas que não estão tão familiarizadas ainda com esses bichos, né, do Mesozoico, ressaltar que eles não eram dinossauros aquáticos. Uhum. Né? Muita gente chama, mas não. Quando a gente fala de era mesozoica, a era mesozoica ela foi realmente marcada, né, pelos grandes dinossauros, mas muitos outros animais emblemáticos viveram durante a era mesozoica e esses animais não eram dinossauros. Então, como a gente já falou lá no começo, a gente não vai falar de dinossauros hoje, mas eu acho que vale a pena, né, sinalizar para o pessoal essas diferenças. Quem são esses grandes grupos de répteis que viveram na era mesozoica e por que eles não são dinossauros? Então, porque o que é um dinossauro, né? Por que nós somos mamíferos e não somos jacarés? Porque nós temos características de mamíferos, que nós chamamos de sinapomorfias. O Pirulo explica muito bem isso aqui no canal dele. São características exclusivas e nós descendemos de uma linhagem que deu origem a esse grupo do qual é chamado de mamíferos. Além disso, nós temos essas características, como pelos no corpo, como glândulas mamárias, nós temos difiodontia, que tem o dente primeiro que ele é provisório, né, aquele dente de leite, e depois substitui pelo dente permanente. Várias outras características. A mandíbula é um osso só, e várias outras características exclusivas dos mamíferos. Os dinossauros é a mesma coisa. Só é dinossauro quem faz parte desse grupo, quem compartilha essa história evolutiva e quem tem essas características exclusivas que só os dinossauros possuem. Inclusive, Bruno, eu queria até contribuir com essa explicação. Eu vou mostrar até uma imagem para o pessoal. Bote aí. Aqui, vocês estão vendo em vermelho diferentes linhagens de dinossauros e elas estão unidas por um ancestral comum mais recente a eles. É assim que se forma um clado. Assim como os mamíferos, todos os mamíferos que existem atualmente e já existiram no passado, todos eles possuem um ancestral comum. E todos os descendentes desse ancestral comum vão ser considerados mamíferos. Então o clado ele é formado por todos os descendentes e o ancestral comum. Os dinossauros, vocês podem assumir dessa forma, sem precisar falar das características físicas que eles possuem. Os dinossauros, eles são todos os animais que descendem do ancestral comum mais recente de qualquer ornitístico, qualquer sauropodomorfo, qualquer terópode e ou hererassaurídeo. Somente os animais que descendem desse ancestral comum é que podem e que são chamados de dinossauros. Os pterossauros, por exemplo, muitas pessoas pensam que eles são dinossauros voadores, mas eles não são, eles são próximos dos dinossauros. Os pterossauros compartilham um ancestral comum com os dinossauros, mas eles não descendem desse ancestral comum, que é o ancestral comum mais recente de qualquer ornitístico, qualquer sauropodomorfo, qualquer terópode e ou hererassaurídeo. Então, somente os animais que descendem desse grupo é que são considerados dinossauros, que descendem desse ancestral comum. Isso é uma coisa que eu gostaria de explicar, porque esse é o conceito de definição filogenética. As pessoas pensam que dinossauro é um termo popular que se usa para qualquer animal que viveu no passado, mas não é assim. Do mesmo jeito que os animais que vivem hoje nem todos são mamíferos, você não chama um passarinho de mamífero, nem mesmo um réptil de mamífero. Exato. No Mesozoico era a mesma coisa. Inclusive, vale dizer que os dinossauros são apenas uma fração da história da vida na Terra.
Antes deles já existiam muitos outros animais, e um deles, inclusive, as pessoas também geralmente confundem com o dinossauro, é o Dimetrodon, que não é um dinossauro, que é um animal mais aparentado aos mamíferos. Ele surgiu e se extinguiu muito antes do surgimento dos primeiros dinossauros. Então, dinossauro não é um termo que a gente usa para qualquer animal antigo. Ele é um termo que a gente usa para um grupo biológico, um clado, um grupo monofilético, em outras palavras. Perfeito. Por isso que as aves são dinossauros, inclusive, porque elas estão dentro desse grupo. Alguém até que perguntou, e de onde, qual desses ramos é as aves? São dentro da linhagem dos sim. terópodes, né? As aves, elas são da linhagem dos terópodes. As aves descendem de outros terópodes não avianos, e os terópodes fazem parte de um grupo que descende desse ancestral comum em específico. Entenderam? Se não ficou claro, a gente pode explicar até mais. Muito bem. Aí também já tem alguém perguntando, tá, e os ictiossauros, eles são o quê? Então, se eles não são dinossauros. Como a gente disse, eles não descendem desse ancestral comum. Mas daí, o Bruno vai falar as características que eles possuem aí. Opa, peraí que o nosso interfone tocou aqui. Deixa eu só... Deixa rolar. Não liguem do barulho só. Onde que entram os ictiossauros? Né? Pensa que os ictiossauros, dentro dos répteis, de uma maneira geral, você tem duas grandes linhagens de répteis. Aliás, dentro dos diápsidos, que são os répteis mais modificados. Você tem, de acordo com as aberturas da cabeça dos répteis, você tem os répteis anápsidos, por exemplo, que não tem aberturas, é tudo fechadinho aqui atrás, pós-orbitais. E você tem os répteis diápsidos, que tem duas aberturas, uma inferior, fica aqui do lado, e uma superior, fica aqui em cima. Nós somos sinápsidos, então é uma outra linhagem, não faz parte da linhagem dos répteis. Os répteis dos diápsidos têm duas linhagens principais. Uma delas é a linhagem dos arcossauros, da qual pertencem, por exemplo, crocodilos, jacarés, dinossauros, pterossauros e aves. Então, sim, as aves são répteis, além de tudo. Répteis, dinossauros, arcossauromorfos. E na outra linhagem, você tem os lepidossauromorfos, que vai incluir, por exemplo, os esquamata, cobras e lagartos, além dos rincocefálios, que hoje em dia só tem uma ou duas espécies, que é o tuatara. Lá da Nova Zelândia. O Pirula tem vídeo maravilhoso, vídeo curto do Pirula sobre o tuatara. Aquele vídeo é maravilhoso. Então, onde entram os ictiossauros? Os ictiossauros, eles têm um posicionamento filogenético que é muito difícil de se estabelecer. Tem muita discussão sobre isso. Eu vou até falar disso mais para frente. Mosassauros, a gente sabe muito bem a qual grupo eles pertencem, só tem discussões sobre qual grupinho dentro desse grande grupo. Os plesiosauros também se discute bastante, mas tem algumas hipóteses. Os ictiossauros são uma zona. Assim, cada trabalho encontra uma posição diferente. A gente não sabe nem mesmo se os ictiossauros caem dentro do grupo dos diápsidos. Tem gente que considera eles fora dos diápsidos. Então, uma linhagenzinha que seria grupo irmã dessa diápsida. Tem algumas linhagens, alguns estudos que colocam eles mais próximos dos arcossauromorfos, outros que colocam eles mais próximos dos lepidossauromorfos. E é um grupo que é muito difícil da gente entender. E a gente até comentou aqui no canal do Pirula, eu tenho um vídeo com ele, muito antes do Zoomundo existir, um vídeo de 2015, onde a gente trouxe uma palestra nossa para o canal dele, que é Fósseis, as imagens do livro da evolução. Foi lá, participando dessa live, ter comentários muito positivos que nos incentivou também a abrir o nosso próprio canal, o Zoomundo. Nasceu um pouquinho a partir daqui. O brotinho veio do canal do Pirula, a sementinha. E lá a gente comenta sobre alguns grupos que é muito difícil da gente saber exatamente a origem deles, os pterossauros são um deles, porque quando um grupo passa por uma mudança morfológica muito grande, o bicho sai de terra firme e vai para o ambiente aquático, o ambiente muda por completo. Então o corpo tem que mudar por completo. Agora é a nossa cachorra. Você quer dar um alô lá só para avisar? Que a gente tá... Espera um pouquinho. Quando você tem essa mudança muito grande de formas de corpo, acontece que essa evolução tende a ser muito rápida. Porque você tem justamente uma grande pressão seletiva acontecendo para os animais eles estavam com o corpo adaptado para viver em terra firme, agora tem que viver num ambiente aquático. Então isso tem que ser muito rápido, não dá para ficar mantendo poucas adaptações tão graduais, tem que ser um pouquinho mais rápido essa fixação de características.
E com isso, a sua janela para preservar esses fósseis é mais curta, porque essa transição aconteceu, digamos, dentro de 1 milhão de anos, ou dentro de 2 milhões de anos. E, curiosamente, no ambiente onde esses bichos viviam, durante esse período, eles não estavam em nenhum ambiente propício para a formação de fósseis. Porque por mais que a gente conheça um monte de fósseis por aí, isso é uma parcela muito pequena daquilo que realmente existiu. Então é possível que a gente conheça bem menos do que 1% das espécies que já existiram no planeta. Existiu muito mais do que a gente sequer vai descobrir um dia. Então, quando você tem esses bichos que fazem essa transição, ou o pterossauro, por exemplo, que faz a transição para um modo de vida mais aéreo, e os ancestrais provavelmente viviam em florestas tropicais, que é um péssimo local para preservar fósseis, acaba que você tem uma janela muito curta para encontrar esses fósseis desses bichos. Eu queria até fazer um paralelo disso que o Bruno está falando, que se nos ictiossauros a gente não tem, né, no registro fóssil essa transição gradual, outros grupos a gente tem, como, por exemplo, o grupo dos cetáceos, né, as baleias e os golfinhos. Então, as baleias e os golfinhos, o ancestral deles era um ancestral terrestre e que foi gradualmente migrando para o ambiente aquático. Só que você tem isso muito bem documentado no registro fóssil. Pirula também tem vídeos sobre a evolução dos cetáceos. E foi um curto período de tempo, mas eles estavam no lugar certo. E eles são bichos grandes, então que ajuda a fossilizar também. Então a gente tem esse registro documentado, a gente consegue observar os passos dessa transição, a gente consegue ver narina mudando de posição, a gente consegue ver o surgimento de algumas estruturas, redução de outras estruturas. E agora com os ictiossauros a gente não consegue, né? Então, por isso também que é difícil a gente saber qual grupo exatamente eles pertencem, né? Eles são parentes mais próximos de quem. A gente ainda não tem essas informações porque a gente não tem isso no registro fóssil. Exatamente. E é por uma paciência, né? Não tem isso preservado. Agora acho que é um bom momento, Mingau, para você entrar aqui e começar a surpresa. Né, então tá, vou começar... Primeiro modelo. Eu vou começar mostrando o primeiro modelo, que já que a gente está falando de ictiossauros. E o modelo que eu vou mostrar aqui para vocês é esse ictiossauro do gênero Ophthalmosaurus, que é um bicho que tem aí um olho bem grande. Esse modelo 3D foi feito especificamente para a gente falar aqui nessa live. E, bom, vamos falar um pouco sobre o Ophthalmosaurus e sobre ictiossauros de maneira geral. Quando você chega aqui na cauda desses animais, inclusive, vocês podem reparar que esse bicho lembra muito um golfinho, né? Isso aqui é um exemplo notável do que a gente chama de convergência evolutiva. E assim como os cetáceos, o grupo do qual as baleias e golfinhos, enfim, golfinhos são baleias, assim como os cetáceos, esses animais também, como o Bruno falou e a Amanda também, tiveram uma origem terrestre, né? Eles eram animais terrestres. E o ictiossauro, cara, esses animais, eles tinham aqui, ó, esses tecidos moles que formavam as nadadeiras deles. Inclusive, nessa parte de baixo, que vocês estão vendo aqui, ó, aqui tinha as vértebras da cauda desses animais. Então, esses animais tinham essas vértebras que se dobravam para baixo, mas também tinham esses tecidos moles que formavam essa parte de cima. Alguns ictiossauros mais primitivos, eles deveriam ter essa parte aqui mais curta. Outra coisa que a gente também sabe sobre esses animais é que eles tinham essa nadadeira dorsal aqui. E tudo isso a gente sabe porque existem fósseis muito bem preservados desses animais mostrando os tecidos moles. E uma coisa legal desse ictiossauro, que vocês estão reparando aqui, é que parece que ele tem 4 narinas, não é mesmo? Na verdade, isso aqui é uma adaptação que aconteceu desses animais que tem a ver com a glândula de sal. A glândula de sal, para quem não sabe, é um órgão que muitos animais marinhos eles têm para controlar aí o excesso de sal. Então eles conseguem secretar ali o sal, eles ingeriam ali a água salgada e a glândula de sal é uma adaptação para ajudar nesse sentido. Então os ictiossauros, eles tinham a glândula de sal e muitos ictiossauros apresentavam essas duas aberturas aqui. 2 dessas aberturas tinham a ver com a narina, esses animais subiam para a superfície para respirar, e 2 delas tinham a ver com a glândula de sal. Inclusive, eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês sobre a questão da glândula de sal. Então, muitos ictiossauros eles tinham essas glândulas e essas aberturas extras teriam essa relação com as glândulas de sal.
Outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é umas imagens de tecidos moles preservados. Vocês podem ver aqui na parte de baixo, tem as vértebras caudais finais. E esses animais tinham esses tecidos moles aqui. A gente encontrou preservado em alguns ictiossauros esses tecidos moles. Inclusive, a gente tem evidências da pele desses animais. A gente sabe que elas eram peles aparentemente, provavelmente sem escamas. É isso, ó. Aqui, ó, a nadadeira dorsal muito bem preservada aqui, ó. Se tu tiver alguma coisa aí para contribuir, Bruno e Amanda, vocês podem contribuir. Dá para falar muita coisa aqui sobre esse ictiossauro. Eu tô vendo aqui nos comentários que tem muita gente comentando aqui, falando sobre, peraí, isso aí é um golfinho, isso aí não é um réptil. Pois é. Existe uma diferença notável que os golfinhos, os cetáceos, eles fazem movimentos da nadadeira caudal dorsoventrais. Então eles movimentam a nadadeira caudal de cima para baixo. Exato. Esses animais, eles não teriam a cauda assim. Eles teriam essa cauda posicionada de forma vertical, assim, ó. Então, não tem aqui, ó, dos lados, aqui, ó, projeções laterais. O que tu vê aqui, ó, na verdade, são estruturas dorsoventrais que esses animais tinham, porque eles faziam movimentos laterais da cauda. Os golfinhos, eles também não vão apresentar essa nadadeira aqui, que seria equivalente às pernas, né, os membros posteriores deles. E uma coisa legal sobre o Ophthalmosaurus é que ele tem um olho super grande. Inclusive, Bruno, se você quiser comentar, Amanda também, isso aí tem uma possibilidade, uma possível explicação de por que esses animais teriam um olho tão grande. Antes de falar do olho, eu só queria comentar ainda dessa questão das semelhanças, né, dos ictiossauros com os golfinhos, né, que isso é fruto de uma convergência evolutiva. Apesar de terem as diferenças que você apontou aí, mas de uma maneira geral, o plano corporal, né, o formato do corpo fusiforme, com esse focinho comprido, é bem parecido. Então, a gente está falando aí da convergência evolutiva, que é quando organismos de linhagens distintas, né, não diretamente relacionadas, têm características semelhantes, né, e isso tem a ver com as adaptações para os locais que eles vivem, ou para as condições ali daquele ambiente, para o nicho ecológico que eles ocupam. Então, no caso dos ictiossauros, eles se alimentavam ali de peixes, assim como os golfinhos também se alimentam hoje, né? E esse rostro comprido, ele é algo bem interessante, que aí a gente vai ver em vários bichos aquáticos, de uma maneira geral, que é o seguinte: geralmente, animais que se alimentam de peixes têm esse focinho mais comprido. Porque os peixes, eles têm uma estrutura no corpo chamada linha lateral, que é uma série de poros que eles têm ao longo do corpo e na cabeça também, que é um sistema chamado sistema laterosensorial, que eles conseguem perceber o movimento. Então, por exemplo, se a gente está na água e a gente tenta pegar um peixe com a mão, é muito difícil, porque o peixe vai fugir. Porque a sua mão desloca a água em direção a ele, e nesse deslocamento de água, né, essa mão vai deslocando água, que esse deslocamento de água, ele sente a pressão disso aí e sai correndo. Através desses poros do sistema laterosensorial. Então, esses bichos que predam peixes e têm o focinho comprido, eles deslocam menos água nessa movimentação, na captura, e aí os peixes percebem menos a movimentação da água, e aí os predadores têm mais sucesso em abocanhar os peixes. Você fala, nossa, mas não deve fazer tanta diferença. Mas na natureza, às vezes você melhorar em 5% a sua eficiência, é a diferença entre você conseguir morder o peixe ou não. Então, mesmo essas pequenas mudanças fazem um impacto muito grande. E uma coisa muito legal, né, que o Miguel ressaltou dessa questão da movimentação dos bichos. E por que isso é diferente? Porque os ictiossauros possuem ancestrais que se locomoviam através de ondulação lateral do corpo. Pensa um lagartinho andando. Ele não anda daqui para lá, movimentando de cima para baixo o corpo. Ele anda de lado, né? Então vai primeiro um lado, depois o outro. Agora pensa um cachorro correndo, por exemplo. Ele vai galopar. Então ele faz esses movimentos aqui com a coluna, né? Então ela sobe e desce, sobe e desce. E aí por isso que os golfinhos que descendem dos mamíferos têm a cauda que faz esse movimento dorso-ventral. A própria locomoção em terra dos répteis já é lateral. Então, quando eles migram para a água, o mais provável é que eles vão ter esse tipo de movimentação, e a adaptação das nadadeiras vai ser equivalente e correspondente a esse tipo de movimentação. Exatamente.
E como o Mingau comentou, né, o oftalmossauro é por conta do olho mesmo, né, que tem uns bichos desses com um olho que é o tamanho de um prato, sabe? Eles estão falando de 25 centímetros de diâmetro, um olho desse. Um troço absurdo, um prato de comida. Maiores olhos, né, registrados. Dentre os vertebrados, da lula gigante, acho que é um pouquinho maior. Rivaliza com a lula gigante. Mas entre os vertebrados é o campeão. Maior, né? Que ajuda para quê esse olho grandão? Então, geralmente, bichos aquáticos que têm os olhos grandes são uma adaptação associada a mergulhos profundos. Eu que trabalho com o oceano profundo, né? Muita gente me pergunta, mas quando que a gente chama o oceano de oceano profundo? Quando que começam as profundezas? Muita gente acha que é a partir dos 1.000 metros, e na verdade não. A partir dos 200 metros de profundidade, a gente já considera mar profundo, ou oceano profundo. E existem muitos animais que vivem em regiões mais próximas à superfície, mas que têm a capacidade de mergulhar em regiões ali abaixo dos 200 metros, ou seja, já são animais que conseguem adentrar no oceano profundo. Só que a partir dos 200 metros, a luz do sol, ela começa a diminuir bastante, né, gradativamente. E é quando a gente vai chegando próximo dos 1.000 metros, aí já não tem mais luz nenhuma do sol. Então, os animais que vivem aí nessa região de transição, onde ainda tem um pouquinho de luz do sol chegando, geralmente são animais que têm olhos grandes. E isso vale para desde predadores como os ictiossauros, até mesmo outros peixes, né, que adentram essa região, e peixes que vivem nessa região mesmo, que a gente chama de região mesopelágica. Muitos desses peixes têm olhos grandes, então é uma adaptação para conseguir captar, né, essa pouca luz que ainda tem nessas regiões. Então, por conta dos olhos grandes, né, existe a hipótese de que os ictiossauros, especialmente esses que têm os olhos muito grandes, eles tinham a capacidade de realizar mergulhos profundos. E você tem evidências acessórias ainda a essa hipótese, porque tem fóssil de ictiossauro com evidência de doença descompressiva. Se alguém aqui mergulha, sabe que doença descompressiva é um perigo absurdo, assim. Se você, conforme você está mergulhando, você não pode subir muito rápido de volta para a superfície. Tem que fazer as paradas para descompressão. Porque senão os gases formam bolhas dentro do seu sangue, e essas bolhas se espalham e pode acabar interrompendo a circulação sanguínea, e você pode acabar até morrendo por conta disso. E existem marcas específicas que se formam em alguns ossos, quando você está fazendo uma análise histológica, que indicam doença descompressiva. E você tem fóssil de ictiosauro, que só faria sentido com a doença descompressiva se o bicho estivesse mergulhando abaixo, pelo menos dos 150 metros de profundidade. A gente sabe que pelo menos isso, mas muito provavelmente até 300, 400 metros de profundidade, o que já é mar profundo, ele faria esse mergulho. Eu até tenho uma pergunta de por que procurar comida nas profundezas com tanto alimento tendo disponível mais acima. E até por que alguns peixes eles têm essa adaptação de começar a migrar para lugares mais profundos? Existe uma explicação do porquê isso acontece? Existem algumas explicações, né? Então, respondendo a sua primeira dúvida, né? Por que procurar comida em regiões profundas, sendo que em regiões mais superficiais tem um monte de comida, né? Porque você também tem muita competição. Você tem muitos predadores ali nessas regiões que a gente chama de epipelágicas, né? São regiões oceânicas superficiais. Então, tem muitos predadores ali, é um ambiente altamente competitivo. Então, aqueles que desenvolvem adaptações para conseguir fazer mergulhos mais profundos, conseguem explorar não só aquelas presas que estão nas regiões superficiais, mas também aquelas que estão em regiões mais profundas, e isso acaba sendo uma vantagem para esses bichos. E às vezes você também se especializa em capturar, porque existe um fenômeno também, eventualmente, que é você espera que no ambiente oceânico profundo os bichos sejam pequenos, normalmente são, mas tem também o gigantismo abissal, né, onde tem alguns animais grandes. Então, por exemplo, hoje em dia você tem paralelos de bichos que fazem isso, como, por exemplo, os cetáceos cachalotes, que dão mergulhos mais de 1.000, 2.000 metros de profundidade para capturar cefalópodes gigantes, como lula gigante, lula colossal, que são bichos que têm 10 metros aí de tamanho. Então, também pode ser
que esse oftalmossauro descia até essas regiões profundas para comer esses cefalópodes gigantes que talvez existissem já nessa época, mas como tem corpo mole, é mais difícil de preservar esse fóssil. Daí agora, respondendo a tua segunda pergunta, Mingau, né, por que os peixes se adaptaram a essas regiões, né, com poucos recursos? E assim, a resposta fácil, entre aspas, né, mais simples, é a questão de ocupar nichos vagos. Né, porque o ambiente de mar profundo, ele é sim um ambiente desafiador, é um ambiente extremo, então você tem uma pressão hidrostática gigantesca, você tem uma queda brusca de temperatura, parâmetros físico-químicos, eles se alteram bastante, mas ao mesmo tempo são ambientes mais estáveis e são oportunidades, são novos nichos ecológicos para serem explorados. A gente sabe, por exemplo, que a vida surgiu provavelmente num ambiente de mar profundo, naquelas fumarolas hidrotermais, né, que são regiões ali que exudam aqueles gases ali, né, aquela água que vem de fissuras ali na crosta terrestre, então cheia de sulfetos, cheia de elementos químicos que favorecem a quimiossíntese, então provavelmente a vida surgiu nesse ambiente que apesar de extremo era mais estável. E a gente sabe que ao longo da história geológica da Terra, o mar profundo ele foi um refúgio ali para muitos organismos, né, ao longo do tempo. Só que a gente não tem isso muito bem mapeado no registro fóssil. É muito difícil a gente ter formação de fósseis em oceano profundo, né? As condições não são muito favoráveis. Agora... E muitos dos fósseis que se formaram continuam no oceano profundo. Exatamente. E é muito difícil, não dá para fazer uma escavação no mar profundo, porque no imediato momento em que você consegue extrair aquele material, a própria pressão da água pode danificar e acabar quebrando ele. Justamente. Agora, pensando nos grupos de peixes viventes hoje e que vivem no mar profundo, eles começaram a explorar esse ambiente de mar profundo justamente na era Mesozoica, só que no período Cretáceo. Então, como a gente ainda está no Triássico, vou falar disso um pouquinho mais para frente.